profecia simbólica, né? Na Bíblia, nome tem significado. Por exemplo, vocês podem ver que na Bíblia toda, o nome sempre representava o caráter. Por exemplo, Jacó. O que significa o nome Jacó? Ele foi ou não foi enganador? Mas depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel. O que é Israel? Vencedor. E ele venceu ou não venceu? Vejam que tem a ver com o caráter. Outro exemplo. Daniel. Em hebraico, o termo Dan significa juiz. O termo I significa meu. E o termo El significa Deus. A tradução do nome de Daniel é Deus é meu juiz, certo? E quando nós lemos o livro de Daniel, Daniel está falando justamente sobre o quê? Sobre o juízo, né? Bem que tem a ver com a obra que Daniel faz, né? Outro exemplo, Elias. O termo El, como a gente viu, significa Deus. O termo I, meu. E o termo A, em hebraico não é Elias, é Eliá, né? Com A-H. É uma abreviação do nome Jeová. Então o nome de Elias é o meu Deus é Jeová. Isso significa que quando Elias estava sobre o Monte Carmelo, e ele disse assim, escolham hoje a quem sirvais, porque o meu Deus é Jeová. O que ele falou na verdade? O próprio nome dele, Eliá, o meu Deus é Jeová, né? Agora, o nome de Deus também tem a ver com o caráter de Deus. E Satanás, através do papado, vai guerrear contra o caráter de Deus. Mas o que é que a Bíblia revela que é a expressão do caráter de Deus? Vamos ver? Olha só. Romanos 7. Abram lá. Romanos 7, versículo 12. Alguém poderia ler para nós? É assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei e o mandamento são o que então? Santo, justo e bom. Falaram uma vez para Jesus, bom mestre. O que Jesus respondeu? Não há um bom senão Deus. Deus é bom? É. Ele é justo? E ele é santo. É ou não é? Deus é santo, justo e bom. E a lei? Santa, justa e boa. A lei é uma expressão do caráter de Deus. Vamos ganhar tempo, irmãos, mas depois, se os irmãos quiserem anotar, os irmãos leiam depois Êxodo 34, do versículo 1 ao versículo 5, que diz que quando Deus foi escrever a lei sobre as duas tábuas de pedra, ele diz assim, que ele desceu para proclamar o seu nome e escreveu os 10 mandamentos. Ou seja, o nome é uma representação do caráter de Deus que está manifesto nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são duas tábuas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E esse é o princípio da vida de Deus, o amor. Né? Que Deus é de fato a fonte do amor. E o próprio Romanos capítulo 13 diz que o cumprimento da lei é o amor. E Deus é amor. Ou seja, a lei é uma representação do caráter de Deus. Voltando para Apocalipse 13, então, quando a Bíblia diz que ele vai difamar o nome de Deus, é porque o papado vai fazer guerra contra a lei de Deus. E sabe algo que eu achei muito interessante que eu li esses dias? Eu já cria assim, mas eu não tinha uma base. Eu acredito que Daniel 7, na parte que fala do papado, se cumpriria novamente nos nossos dias. Eu acreditava assim. Até que eu encontrei um texto no Grande Conflito, que Ellen White confirma que Daniel 7 vai se aplicar de novo nos nossos dias. E como que vai ser a guerra do papado contra a lei de Deus? Da mesma maneira que foi no passado. Olha o exemplo passado. Existia um império que era o romano. O império romano foi dividido em quantas partes? 10, igual vai acontecer agora. E o que esses 10 reis de Roma fizeram? Deram poder e autoridade para quem? Para a besta. Mesma coisa. E olha outro detalhe. Vamos agora para Daniel 7:25. Vai mudar os tempos. Exatamente. Esse é o ponto. E vejam que Apocalipse 13 fala da mesma coisa.
Apocalipse 13 diz que ele vai falar palavras contra Deus, né? E aqui em Daniel 7, 25 está falando a mesma coisa. Olha só, apliquem agora isso não mais para o passado, lá para o ano 538. Apliquem para o presente. Ó, proferirá, olha o versículo 24, é muito claro o paralelo, irmãos, 24. Os 10 chifres correspondem ao quê? 10 filhos. Olha, mesma coisa, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois se levantará outro reino, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3. O papado vai subir. O que ele vai fazer quando ele subir? O Papa proferirá palavras contra o Altíssimo. Nós acabamos de ler em Apocalipse 13 que isso vai acontecer, a blasfêmia. Destruirá os santos do Altíssimo, que vai acontecer e também está lá em Apocalipse 13. E cuidará o quê? E mudar os tempos e a lei. Vai acontecer isso agora de novo. E agora olha para o final. E os santos lhes serão entregues nas mãos por quanto tempo? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto tempo? 3 tempos e meio, né? Em cada tempo, Daniel 11 fala que representa um ano, né? Ou seja, 3 anos e meio. Em Apocalipse 13 está falando que a besta vai reinar quanto tempo? 3 anos. Entendeu? Vamos voltar lá para Apocalipse 13? É um estudo, tá, irmãos? Se os irmãos quiserem perguntar, fiquem à vontade. Vamos voltar lá para Apocalipse 13. Agora sim é um ponto. Os que habitam na terra vão adorar a besta. Mas tem alguns que estão aqui, mas não habitam aqui. Olha o que ele diz na continuação, no versículo 6. Difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vamos resumir isso aqui para a gente ganhar tempo. Quem é? Deus tem 2 santuários atualmente. Um é o santuário do céu. Qual que é o outro santuário que Deus tem? Nós. Quando a Bíblia diz que ele vai lutar contra a lei, a Bíblia diz também que ele vai lutar contra quem? Contra todos aqueles que são o tabernáculo de Deus, que são morada do Espírito. Todos aqueles que permitirem que o Espírito Santo habite na vida deles, vão receber o combate da besta. Isso é certo. E agora olha o que continua dizendo. A saber, os que habitam no céu. Ah não, então não somos nós, né? Porque a gente não habita no céu. Você está habitando no céu hoje? Armantar está habitando no céu hoje? Fisicamente não, né? Armantar? A gente não está habitando no céu, então não se refere a nós. Será que o Papa vai guerrear contra as pessoas que estão lá no céu? Não, irmãos, não é isso que a Bíblia está dizendo. Deixem marcado aqui, abram lá Efésios capítulo 2. Versículo 5. Efésios 2, versículos 5 e 6. Todos encontraram? Olha só. E estando nós Lucas, nós Paulo, nós David, nós todos que estamos aqui, mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele quem? Com Cristo, o que Deus fez conosco? Nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para Deus, nós estamos fisicamente aqui na terra, mas para Deus é como se nós já estivéssemos aonde? Ele já nos conta como habitantes do céu, irmãos. Amém por isso? Amém. Ou seja, a guerra de Satanás vai ser contra a lei de Deus e contra aqueles que querem defender a lei de Deus. Vai ser contra essas duas classes, a lei e aqueles que querem defender a lei. E por fim, irmãos, voltando para Apocalipse 13, nós já estamos finalizando, tá, irmãos? Eu só quero fazer um paralelo bem interessante aqui para os irmãos. Existem 2 classes de pessoas salvas que viverão nos últimos dias. Uma delas a gente vai ler agora no versículo 7. Gravem isso, irmãos. Existem 2 classes de salvos que viverão